Olá, meus amigos, que o Espírito Santo venha lhes abençoar com a palavra, a meditação que nós vamos fazer agora. E eu espero que e creio que ele vai abrir o entendimento dos interessados, daqueles que têm ouvidos para ouvir. Ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir são aqueles que ouvem e obedecem. Todo mundo tem ouvidos para ouvir, mas há aqueles que têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então, quem tem ouvidos para ouvir a minha voz, em outras palavras, Jesus está falando isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. Jesus disse o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então você pode entender aqui que quem tem os mandamentos e os guarda no cofre não vai resolver nada. Quem tem os mandamentos de Deus e os deixa tomando poeira lá para enfeitar na penteadeira ou qualquer coisa assim, deixa a Bíblia lá para enfeitar, também não quer dizer que ama a Deus, que ama o Senhor Jesus. Quem o ama de verdade, guarda os seus mandamentos, ou seja, a sua palavra. Os mandamentos são a palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então você vê muita gente dizendo, eu creio em Deus. Outros dizem, eu amo a Deus, eu amo. Tudo da boca para fora. É uma tremenda hipocrisia esse mundo. Inclusive dentro das igrejas. Muitos oficiais da igreja também falam a mesma coisa, porque dizer, eu te amo, Jesus, é muito fácil. É simples. Não custa nada. Mas obedecer os seus mandamentos, a sua ética, obedecer a sua palavra, praticar a sua palavra, aí é que são outros 500. Essa que é a verdade. Então, você verifica aqui que todos os que têm conhecimento do Altíssimo, que têm conhecimento através da sua palavra, têm uma reação ou outra. Ou a pessoa crê e obedece, ou ela crê, mas não dá crédito, não obedece, toca a vida dela e primeiro está a vida dela. Então, nesse universo de pessoas que conhecem a palavra de Deus, então existem aqueles que foram chamados e escolhidos. Em outras palavras, aqueles que foram chamados e os que foram escolhidos e os que foram rejeitados. Então, qual é o critério que eu vejo aqui na palavra de Deus daqueles que foram chamados e escolhidos? Aqueles que verdadeiramente guardam, praticam, obedecem, moldam suas vidas de acordo com a palavra de Deus, pautam as suas vidas de acordo com a palavra de Deus. Colocam o seu caráter de acordo com a palavra de Deus. São pessoas que vivem, porque imagine você, como que uma pessoa diz que ama a Deus e vive com mentira? Como que uma pessoa diz que ama a Deus e vive na prostituição, na pornografia?
que vive no engano, que vive com cobiça? Como que uma pessoa diz que ama a Deus, mas os seus projetos pessoais estão acima de tudo? Não tem como. Então, meus caros amigos, nós estamos falando aqui, não estamos aqui como paladinos da justiça, não, nós estamos pregando a palavra de Deus. Nós estamos ensinando. Eu estou fazendo aquilo que é o meu trabalho. Eu fui chamado para isso, para pregar o Evangelho. É claro que, antes de falar para vocês, eu tenho que viver para mim. É óbvio. Como que eu posso ensinar uma coisa que eu mesmo não vivo? Mas eu posso falar isso para vocês. A minha consciência é limpa, absolutamente limpa, transparente. Então eu tenho autoridade para falar com você. Por exemplo, você que vive uma vida completamente desqualificada com respeito à sua casa, à sua família, ao seu casamento, a sua vida pessoal, uma vida desordenada. Então, nós podemos falar para vocês o que aqui está escrito, que o Senhor Jesus nos ensina, que porque nós temos praticado. Não somos perfeitos. Não somos. Não quer dizer que somos perfeitos. Deveríamos ser, mas, infelizmente, nós somos humanos, nós somos de carne e osso, nós somos matéria, nós somos pó, nada além disso. Porém, o nosso espírito observa essas palavras e procura colocá-las em prática, porque sabemos que a nossa alma depende da nossa obediência à palavra de Deus, a pautar a nossa vida de acordo com a sua palavra. E eu não sou burro, eu vou cuidar primeiro de mim, da minha salvação, da salvação da minha alma. Isso não tenho dúvida. E diante do que Deus me tem dado, então nós temos passado, nós temos transferido para as pessoas que querem ser salvas, que querem salvar suas almas. Porque depois que morre não tem mais jeito, não tem mais solução. Não há volta. É uma vez só. Então, você que me assiste nesse momento e que vive uma vida meio lá, meio cá, um pé na igreja e o outro no mundo, que tenta agradar gregos e troianos, tenta agradar a Deus e também aos amigos e os conhecidos, porque você não quer ser ridicularizado por causa da sua fé, então você tem que decidir. Se você fica entre uma coisa e outra, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai perder aquilo que Deus tem oferecido. E eu vou considerar, sinceramente, que você foi chamado, mas não foi escolhido. Porque quem foi chamado e escolhido permanece até o fim. Quem foi chamado e escolhido ama ao Senhor, ama os seus mandamentos, ama a sua palavra, pratica a sua palavra, coloca em pauta a sua palavra, porque o pensamento de Deus, ou os pensamentos de Deus, são para a vida, para a nossa vida, para o nosso próprio bem. Ele não precisa da gente, ele é Deus. Ele não precisa de você, nem de mim, nem precisa de ninguém. Ele é autoexistente, autossuficiente, ele é divino. Ninguém o criou, ninguém fez o gerar. Não, ele já é Deus antes de todas as coisas, sempre foi. Ele que nos criou. Então, quem obedece, quem tem juízo para obedecer, colhe os frutos da obediência. E quem ouve, mas não pratica, não obedece, vai colher os frutos da desobediência. Só depende da própria pessoa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus está apontando, esse é o que me ama. E aquele que me ama,
aquele que me ama, quer dizer, que verdadeiramente me ama, será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus tem se manifestado para nós. Como, bispo? Com revelações, com instruções, com orientações. E tudo que ele me tem dado, eu tenho passado. Eu tenho dividido com todos, obviamente, que creem, com todos os que querem salvar a sua própria alma. Então, minha amiga e meu caro amigo, o que eu ensino para vocês, eu ensino para os meus filhos. Eu passo para eles também. A minha herança eu vou deixar aqui para eles. E eles vão deixar para os seus conservos, porque todos servem a Deus. Então, quando eles servem a Deus, eles servem com a revelação que Deus lhes dá. Quando nós servimos a Deus, Ele nos serve primeiro, Ele nos dá para que nós venhamos distribuir para as pessoas. Então, essa é a herança que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós, a sua palavra. E tem mais, a sua palavra, as suas promessas, são o título de propriedade que nós possuímos. Esse título é registrado no Reino dos Céus. E quem os obedece, os mandamentos de Deus, quem obedece aos mandamentos de Deus, quem segue a palavra dele, então esse é bem-aventurado, esse é feliz. Como diz o salmista, lá, Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, o que teme ao Senhor é o que ama o Senhor, que ama os seus mandamentos, que segue a sua palavra, que segue os seus conselhos, que pratica a sua palavra, independentemente do mundo que vive. Essa é a realidade. E Jesus disse, então, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, revelações gloriosas que recebem apenas aqueles que o amam de fato e de verdade. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.